Olá, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho agora a respeito de acentuação gráfica. Bom, em primeiro lugar, acho que vale a pena você saber que esse assunto ele está dentro, na verdade, de uma discussão mais ampla que envolve aquilo que a gente chama de ortografia. Essa palavra aqui, ela vem do grego e ela significa orto, correto, grafia, um modo de escrever. De tal modo que a ortografia seria justamente a parte dos estudos linguísticos que cuida da correta grafia, da correta forma de escrever as palavras. Bom, é muito importante que você saiba que a ortografia da língua portuguesa, ela é disciplinada por uma lei. Isso significa que não existe polêmica no terreno da ortografia. Existe uma lei que determina como as palavras do idioma devem ser grafadas. E nos últimos anos ocorreu, você sabe, um acordo de uniformização ortográfica envolvendo todos os países da lusofonia, ou seja, todos aqueles países do mundo que têm o português como língua oficial. Então, além de Brasil e de Portugal, a gente fala de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e do Timor-Leste. Bom, esse último acordo mudou algumas coisinhas na ortografia da língua. Na verdade, as mudanças foram muito pequenas, mas elas também interferiram na acentuação gráfica das palavras. Nessa aula, eu já vou apresentar para vocês, então, as regras de acentuação de acordo com esse novo acordo ortográfico da lusofonia. Mas antes de a gente entrar propriamente nesse assunto, existem alguns pré-requisitos teóricos que vocês precisam conhecer. Bom, o primeiro deles é o conceito de sílaba. É engraçado que essa noção é uma noção um tanto quanto intuitiva, mas se eu peço para você definir o que é sílaba, não é algo muito simples de você formular. Bom, se eu fosse ser muito direto, eu diria o seguinte: sílaba é o número de vezes que você abre a boca para falar. É por esse motivo que, quando a gente quer descobrir o número de sílabas de uma palavra, nada melhor do que pronunciar as palavras lentamente. Você viu o modo como eu pronunciei essa palavra? Quando a gente lê uma palavra mais devagar, a gente tem uma tendência a fazer esse tipo de segmentação. Então vamos pensar numa palavra como a palavra natural. Você consegue perceber que essa palavra, na verdade, tem três sílabas. Se a gente fosse dar uma definição mais rigorosa do que é sílaba, a gente diria o seguinte: é um número de fonemas que você consegue pronunciar com um único impulso de ar dos pulmões. Habitualmente, uma sílaba, como você vê aqui, tem uma consoante e uma vogal, uma consoante e uma vogal. Mas ela pode ter, eventualmente, duas vogais e uma consoante, duas consoantes e uma vogal, até duas consoantes e duas vogais. Mas o que é fundamental é que ela tenha pelo menos uma vogal. Não existe sílaba sem vogal. Quer ver? Se a gente pegar uma outra palavra, sei lá, como a palavra parede, também vou ter uma divisão silábica que me permite concluir que essa palavra tem três sílabas. Se eu for mais longe aqui, pensar numa palavra como a palavra lâmpada, de novo, eu tenho essa divisão em três impulsos de ar. Todas essas palavras, portanto, têm três sílabas. Existem algumas palavras na língua que têm apenas uma sílaba, como é o caso de pé, como é o caso de pá, como é o caso de só. Essas palavras são chamadas de monossílabos e elas são mais raras. O mais comum é que a gente tenha palavras com duas, com três, com quatro, com cinco sílabas. Essas palavras são chamadas de polissílabas. Ok? Bom, depois desse primeiro
pré-requisito, a gente pode passar para um segundo pré-requisito, que é a noção de encontros vocálicos. Bom, eu vou lembrar aqui duas palavrinhas que eu tenho certeza de que vocês já conhecem. Vocês vão se lembrar da existência na língua de hiatos e de ditongos. Bom, qual é a diferença entre um hiato e um ditongo? Ambos são encontros vocálicos. Isso significa dizer que tanto o hiato quanto o ditongo pressupõem duas vogais que estejam lado a lado. A diferença qual é? E aqui é fácil de guardar. A própria palavra hiato contém um hiato. Já o ditongo, ele apareceria, por exemplo, numa palavra como a palavra colégio. Você consegue entender o que aconteceu aqui? Quando eu tenho um hiato, eu tenho, na verdade, duas vogais, nesse caso o I e o A, que estão lado a lado, mas eles ficaram em sílabas separadas. Já no ditongo, eu também tenho um encontro dessas duas vogais, nesse caso o I e o O, mas eles ficaram na mesma sílaba. Portanto, para entender o que é um hiato e o que é um ditongo, existe esse pré-requisito que é o domínio do conceito de sílaba. Eu vou repetir então. Quando a gente tem um hiato, as duas vogais ficam em sílabas separadas. Quando a gente tem um ditongo, a gente tem, na verdade, as duas vogais na mesma sílaba. Bom, agora a gente pode ir um pouquinho mais longe e começar a discutir a própria ideia do que significa falar em acentuação gráfica. Na verdade, toda palavra da língua com mais de uma sílaba, ela tem uma acentuação. O que significa dizer? Que ela tem uma sílaba mais forte do que as outras. Vejam bem, eu estou dizendo que toda palavra tem uma acentuação, o que não significa dizer que todas as palavras têm uma acentuação gráfica. São coisas diferentes. Querem ver? Vamos pegar os três exemplos que eu dei para vocês. Natural, parede e lâmpada. Essas três palavras têm 3 sílabas cada uma. Em cada uma delas existe uma sílaba mais forte, que é chamada de sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia por mais tempo e com mais força. Isso é intuitivo da língua. Então eu digo natural. Eu digo parede. Eu digo lâmpada. Nenhum falante da língua vai dizer natural, ou parede, ou lâmpada. O que significa que quando você pronuncia a palavra devagar, naturalmente você vai conseguir descobrir qual é a sílaba tônica. Com esses 3 exemplos, então, eu consigo mostrar para vocês quais são as posições mais habituais da sílaba tônica em português. Quando a sílaba tônica é a última, eu tenho uma palavra que a gente chama de oxítono. Quando ela é a penúltima, eu tenho uma palavra que eu chamo de paroxítono. Quando ela é a antepenúltima, eu tenho uma palavra que eu chamo de proparoxítono. Basicamente, então, a gente vai dizer que a acentuação gráfica é um modo de a gente ter uma marca gráfica que nos orienta sobre o modo como uma determinada palavra deve ser pronunciada. Alguém poderia dizer, bom, é fácil, era só criar uma regra geral. E a regra geral seria o quê? Vamos acentuar todas as sílabas tônicas. Mas isso nos obrigaria a acentuar todas as palavras da língua. As regras, então, de acentuação gráfica, elas partiram de um princípio que a gente vai chamar de princípio da economia. E o que significa dizer isso? Significa dizer que a ideia foi acentuar o menor número possível de palavras da língua. Querem ver? Olhem esses exemplos aqui. Orixá, patota e mágica. Você consegue perceber que a palavra orixá é uma palavra oxítona? Patota é uma palavra paroxítona? Mágica é uma palavra proparoxítona? Pois bem, as três têm acentuação, mas graficamente eu só tenho acentos em orixá e mágica. Bom, se o acento nos ajuda a pronunciar corretamente as palavras,
se o acento me ajuda a saber qual é a sílaba tônica de uma palavra, o que a gente pode, na verdade, concluir é o seguinte. Aliás, faço aqui um parênteses rápido. Em português, o acento agudo e o acento circunflexo, eles sempre servem para indicar a sílaba tônica de uma palavra. Portanto, em orixá eu tenho certeza de que o chá é a sílaba tônica, em mágica eu tenho certeza de que o má é a sílaba tônica. Mas aqui o tó não recebe acento. E por quê? Porque em português as palavras mais comuns são justamente as palavras paroxítonas. É por esse motivo que essas palavras não são normalmente acentuadas. E as palavras mais raras são as proparoxítonas e as oxítonas. E é por isso que essas palavras normalmente são acentuadas. Então, quando se criaram as regras de acentuação, os legisladores, os linguistas, tiveram em mente esse princípio da economia, ou seja, vamos acentuar o menor número possível de palavras. Conclusão, todas as proparoxítonas são acentuadas. Muitas oxítonas são acentuadas e poucas paroxítonas são acentuadas.